SOC Brasil. Segurança é o nosso propósito. Sabe, tem noites em que a fronteira entre o que é código e o que é caos, entre o mundo digital e o real, fica perigosamente fina. E é numa noite dessas que a nossa história de hoje acontece. E para deixar tudo com aquele ar de filme de terror, a história toda se passa, claro, numa data bem específica, sexta-feira 13, o palco perfeito pro que tava por ver. Então vamos lá, se ajeita aí, a nossa história acompanha uma equipe de um centro de operações de segurança, o famoso SOC. Pensa numa galera esgotada de tanto alerta, tanta ameaça digital, eles decidem se desconectar de tudo. Vão para um acampamento, sabe? Longe dos computadores. Mas a ironia, claro, é que a tecnologia sempre dá um jeito de te achar. E ao redor dessa fogueira, a gente tem os nossos personagens. O Rafa, o nosso contador de histórias da noite. A Ana, a mente analítica do grupo, aquela que não perde um detalhe. O Juninho, que já tá tenso só pelo fato de ser uma sexta-feira 13. E o Lucas, mais quieto, só observando tudo. E é o Rafa que quebra o silêncio da noite. Mas ele não sugere uma história de fantasma ou de monstro. Ele propõe algo que, para eles, é 1000 vezes mais assustador. Uma história de SOC. A lenha da fogueira estala, e o Rafa começa a contar, transportando todo mundo para a solidão de um plantão de madrugada. A atmosfera ali no acampamento muda na hora. E ele começa pela hora. Aquela hora específica da madrugada, sabe? Quando a mente começa a pregar peças, quando qualquer barulhinho parece um estrondo. 13h33 da manhã. Tudo começa de um jeito bem normal. Um alerta solitário pisca no painel do CIEM, a central de monitoramento. Coisa de rotina, sabe? Provavelmente um alarme falso. Um problema para resolver depois do café. Só que aí, pá, outro servidor pisca em vermelho na tela. O coração já dá aquela acelerada. E mais um. A calma da madrugada foi pro espaço. Isso definitivamente não era mais rotina. E então a coisa vira um pesadelo. Um atrás do outro, a rede inteira começa a se iluminar em vermelho. Não era um incidente isolado, era uma cascata. Um ataque em cadeia se alastrando sem controle nenhum. Mas o ponto-chave não era nem a velocidade do ataque. Tinha algo diferente. O Rafa descreve um padrão que não parecia aleatório, parecia inteligente, quase como se estivesse consciente. E é nesse ponto que o impensável acontece. Uma mensagem surge no log do sistema. Mas não era um código de erro. Era uma frase, em português. Uma acusação direta, uma declaração de guerra. O vírus estava se comunicando. Isso nos leva direto para o campo de batalha, porque o coração da rede, o Active Directory, que controla tudo, não ia se entregar assim tão fácil. Ali, no silêncio dos servidores, uma guerra invisível tinha começado. E aqui a gente vê essa luta de forma bem clara. De um lado, o vírus, super agressivo, corrompendo tudo, bloqueando acesso. Do outro, o AD, a fortaleza digital, tentando desesperadamente isolar o dano, se manter de pé, resistir com todas as forças. No meio do caos, quando tudo parecia perdido, a rede em silêncio. Surge um sinal. O mais simples de todos, e naquele momento, o mais poderoso. A resposta de um único ping. 32 bytes de pura esperança. O AD ainda estava vivo. O Rafa, na história, finalmente consegue estabelecer uma conexão remota. A tela fica preta por um segundo e então algo começa a aparecer. E o que aparece não é um código, não é um erro, é outra mensagem. Só que essa era pessoal. O vírus não conhecia só a rede. Ele conhecia o time. Ele sabia o nome do Juninho. E, no exato instante em que a mensagem aparece na tela, o alarme do CIEM dispara. Começa baixo, bip, depois vai aumentando, bip, até se transformar num grito eletrônico ensurdecedor, preenchendo o SOC inteiro. E, de repente, silêncio. O Rafa conta que, quando ele retomou a consciência, percebeu que não estava no meio de um desastre. O som do alarme era real, mas o pesadelo, bom, o pesadelo não era bem o que ele imaginava. Ele tinha dormido na cadeira. O barulho todo era só o alerta padrão para um novo ticket de suporte. Imagina a cena na fogueira. A tensão se quebra, todo mundo começa a rir. E o Juninho, coitado, mais vermelho que as brasas do fogo, respira aliviado. De volta ao acampamento, a história de terror já virou piada. O clima é de alívio. Estão todos relaxados, seguros no mundo real, bem longe dos pesadelos digitais do Rafa. Até que, no meio das risadas, um som que todos eles conhecem muito bem corta o silêncio do mato. O celular do Juninho vibra. Uma notificação do trabalho. Ele olha para a tela e lá está. O pesadelo se materializando. O mesmo servidor, a mesma hora. A história do Rafa não era só uma história, era um presságio. SOC Brasil. Segurança é o nosso propósito.